Olha, pessoal, o nosso papo aqui, fora naturalmente da câmera, fora do alcance da câmera, é tão gostoso que nós estamos pensando já no próximo programa chamar alguns amigos para fazerem parte de um pequeno auditório aqui, para participar conosco desse bate-papo. Mas é coisa para a gente terminar isso mais para frente. Vou conversar com o nosso diretor aí. Mas, mestre Lailson, tudo que você produz, tudo que você cria, naturalmente vem de uma inspiração. Tanto a música, como o texto, como a charge, como o próprio quadrinho, né? Tudo é inspiração. Né? Então eu pergunto, Lailson, você que já foi de charge de jornal, você quando estava em cima do horário para entregar aquela charge, com naturalmente o editor chamando, está na hora, vou fechar a primeira página, aquela correria da redação. Como é que o artista Lailson sai de uma dessa? Né? Como é que você dá o estalo para vir a criação, naturalmente, junto com a inspiração, tanto do texto, do balão, tanto da própria ilustração? Tarcísio, eu sempre acho que a inspiração é a melhor definição que a gente tem da vida. A vida é o intervalo entre a sua primeira inspiração e a sua última expiração. Você tem várias durante todos os seus dias, mas você apenas vive entre a primeira, quando você traz o mundo para si, e a última, quando você deixa a si no mundo e vai embora para onde quer que se vá. Então, a inspiração ela é essa capacidade que a gente tem de trazer o que a gente vê, o que a gente percebe, o que a gente tem para dentro de nós e devolver. Porque se você só inspirar, você sufoca. Exato. Se você só expirar, você sufoca. Então você tem que trazer o mundo, processá-lo e reproduzi-lo. Eu, graças a Deus, eu tenho várias maneiras de me expressar. Então, sentimentos, um vai para a música, outro vai para um texto e outro vai para a charge. A charge, ela surgiu para mim como uma resposta ao momento político que o Brasil vivia. Nós ainda estávamos dentro da ditadura. E eu queria fazer quadrinhos, meu objetivo é fazer quadrinhos, mas não existe um mercado, ainda hoje não existe um mercado organizado de quadrinhos no Brasil. Então, a charge, ela existia no Pasquim. A crítica política, a crítica social, a luta pela liberdade de pensamento, pela liberdade de expressão, a imprensa era a trincheira que estava na vanguarda, brigando por isso. E eu não ia pegar em armas, eu sou um pacifista, eu não acredito em violência. Então, a minha arma era realmente uma caneta, um pincel, um lápis, onde eu podia expressar a minha opinião. E naquela época o jornal ele realmente tinha um grande impacto. Hoje em dia o jornal reproduz notícia velha, porque a gente está tendo a notícia na palma da mão, no celular, no tablet, essa coisa toda, a notícia é uma verdade muito grande, um monte de notícias se cruzam às vezes, que são uma contra-propaganda, uma notícia feita para desmentir um fato, que não, esse fato é verdade, mas vem outra coisa querendo desmentir toda essa guerra, porque não há um comprometimento jornalístico, há umas pessoas também jogando opiniões, mas naquela época havia uma estrutura jornalística. Então, um jornal como o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio, eles representavam o pensamento dominante daquele momento cultural, social, político. E coube a mim, durante 27 anos, traduzir o sentimento político. Eu dizia sempre que o chargista é como um médico que toma o pulso de alguém, só que a gente tomava o pulso da sociedade, para entender a sociedade está triste, a sociedade está alegre, a sociedade está ansiosa. Então, esse drama que você coloca, é o que eu chamo assim, às vezes, da síndrome do papel em branco. E você olha para o papel e está chegando a hora. A princípio eu tinha que entregar a charge, eu tinha que me esbandalhar de carro, chegar no jornal até às 10 horas da noite, que era quando o jornal foi. A minha charge sempre é a última matéria a entrar. Depois, quando surgiu a internet, começaram a exigir que ficasse mais cedo. E já no final, quando eu estava, o pessoal que estava nos carros de poder realmente complicou tudo. Queriam que entregasse para a charge às 6h30, 7 horas da noite. Eu disse, você não sabe nem reunião de pauta. Mas era aquela coisa que... Olha, isso quando me perdoe, e até poderia acontecer um grande acontecimento. Sim, claro, né? aconteceu. Um acidente, uma coisa... Eu tinha acabado de entregar a charge do Tancredo tomando posse, quando o Tancredo foi hospitalizado, a charge que eu tinha feito, que era o Tancredo subindo a rampa e os militares descendo, nunca foi publicada, não foi publicada na época, foi publicada depois, comemorativamente. Mas, naquele momento, eu tive que ficar na redação esperando, até sair. A última eu terminei fazendo, quando sobreviveu a operação, eu botei ele e Sarney, cada um com a sua faixa presidencial, Tancredo na cama e Sarney do lado, e os dois fazendo o símbolo da vitória. Então, assim, traduzir o movimento. Não era Tancredo, não era Sarney, era o Brasil que tinha conseguido uma vitória. A gente tinha conseguido a primeira grande vitória contra a ditadura. Foi uma vitória onde eles não tinham mais pão livres, a gente venceu pelo cansaço. Tivemos que aceitar com a eleição indireta.
Então, a inspiração, ela sempre tem que vir de alguma forma quando você é profissional. Às vezes ela vem de uma maneira brilhante, e aí você se inspira na música, na poesia. A gente sente muito isso, porque para a música, para a poesia, geralmente a inspiração vem da emoção mais lírica, vem da dor ou do amor, é uma sublimação dos momentos. Então, como eu estava falando para você aqui, fora da câmera, o blues, você pega assim, tira seu coração, corta em fatias, bota em cima da mesa e faz, está vendo? Essa é a dor que está no meu coração. Junta, guarda tudinho de novo, faz, agora é só uma canção. E aí você pode cantar sobre aquilo dali, porque se transforma numa canção, é uma dor, mas você transforma numa canção. Pode ser um cartoon. Meus livros de cartoon, como Essa Vida é um Circo, ou o livro do Bom Humor, eles são cartões sobre a vida e o circo, são cartões sobre como é que você encara a vida com tanta dor, com humor. Como dizia Buda, a viver é sofrer. Agora você não fica preso ao sofrimento, como você também não vai ficar preso ao prazer. A prisão ao prazer leva ao vício, a prisão, a dor leva à tristeza, ao masoquismo. Então a gente tem que ser como um rio, a gente tem que navegar no meio do rio. Às vezes ele está mais perto do nosso cavaquinho. Tira o teu sorriso do caminho, eu quero passar a minha dor. Porque a dor dele nesse momento é uma dor, né, épica, é uma dor que se joga, assim, é um desfile na avenida. Agora você falou aquela fase mais apertada, na fase realmente da repressão. Nós sabemos de que naquela época vários jornais grandes do Brasil, eles tinham censores lá dentro da redação. Sim. Era comum você ver o Estado de São Paulo, por exemplo. Você pegava a primeira página do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, você tinha uma receita de culinária na primeira página, né? E aquilo era uma agressão para o leitor, mas nós leitores já sabíamos de que naquele espaço onde está aquela receita, havia uma matéria que foi tirada, que foi subtraída pelo censor que estava lá dentro. Né? Então, trazendo para a gente o ambiente onde você trabalhava, você teve algum momento como esse, e você teve que trocar aquela charge? Várias vezes. O pior é quando eu deixava a charge lá sair, o editor não tinha coragem para me dizer que não ia publicar. E aí, quando eu abri o jornal no dia, não estava. Um dia eu cheguei e chamei o editor lá no cantinho e digo, velho, não faço isso mais não. Respeite meu trabalho. Se você quer censurar, censure, mas que seja profissional o suficiente para dizer, não, lá eu só não vou publicar. E aí eu faço outra na hora, ou então não faço. Né? E surgiram situações muito engraçadas. Por exemplo, quando o Antônio Carlos Magalhães apoiou o Tancredo, que era uma coisa espantosa, uma virada de casaca total, Délio Jardim de Matos, que era o ministro da Aeronáutica, fez um pronunciamento. E aí eu botei na pista de decolagem o Antônio Carlos com a placa Tancredo já, e um avião atrás que era só canhão. E o editor olhou, você está louco, eu não vou publicar isso. Eu digo, mas rapaz, não tem nada demais. Não, você não vai publicar isso. Eu cheguei e disse, não, ligue para o diretor do jornal. Não, ligue para o diretor do jornal. Acordamos o diretor do jornal em casa. E eu cheguei a ele, o editor já pegou e disse, olha, ela isso vai publicar uma charge assim, já fez a cabeça do cara, né? O cara disse, não, então não pode. Mas só que eu estava pensando, eu digo, olha, se em vez de um avião cheio de canhão, for um aviãozinho de papel, isso aí pode. Essa era muito mais contundente, eu reduzi o discurso do ministro a um aviãozinho de papel que perfunctoriamente, como gostaria de dizer Bernardo Cabral, batia na cabeça de Antônio Carlos e ia embora. Então, no final de contas, para me livrar de uma censura, eu tive que melhorar a charge. A outra não era ruim, mas essa era muito melhor. Né? Então a censura era previamente aceita. Você não pode dormir por ninguém, você não pode acordar por ninguém, você não pode ficar bom por ninguém. Consequentemente, você não pode pensar por ninguém. Você pode dizer a sua opinião, e a opinião vai criar o diálogo, vai ser a réplica, vai ser a contestação, vai ser a negociação. No momento que é colocado um pensamento único, a sociedade apodrece. Foi o que aconteceu no Brasil a partir de 2003. Por que é que eu comecei a ser afastado da imprensa? Porque eu continuava dizendo, o rei está nu. E as pessoas diziam, não, o rei está muito bem vestido. E toma o Romane Conti e a roupa dele é armanido, mas o rei está nu. Por baixo da roupa, o rei continua nu. E ninguém queria ouvir que o rei estava nu. Então conseguiram um feito que a ditadura não conseguiu, de censurarem em janeiro de 2005, o ano que eu saí, censuraram 8 charges minhas, e não estavam na ditadura. Estávamos em 2005. Mas ou se aceitava a imposição do pensamento único e não se podia discutir a realidade. Agora está se discutindo. Agora é tarde, depois que o ladrão arromba a casa, não adianta fechar a porta. Discutir agora o desastre econômico que aconteceu nesse país, o desastre contra a corrupção. Agora, a gente está falando sobre o quê? Sobre o desastre.
É a represa de Mariana que estourou e já trouxe a lama toda. O que tinha que ser feito era evitar que a represa, ter verificado as coisas. Não só no Brasil. Então a opinião crítica no Brasil, a partir de 2003, ela ficou amordaçada. Tinha que se aceitar que estávamos no melhor do mundo. Parecia Cândido de Voltaire, o professor Pangloss. Estamos no melhor dos mundos. Não, não estamos no melhor dos mundos. Continuamos no mesmo mundo e cada um tem que lutar pela sua liberdade, pela sua opinião. Eu vou morrer lutando pela liberdade de todos, pela opinião de todos. Eu acho que todos têm direito. Agora, é claro que se o cara é louco, se o cara é assassino, se o cara é um psicopata, ele tem que ser preso, claro. Não é porque ele está pondo em risco a segurança de todos, mas só nesses casos. A pessoa divergir do pensamento e ter cerceado a sua liberdade de trabalho, de expressão, isso é absurdo, certo? E a gente teve isso na história do Brasil várias vezes. Eu escrevi a história do demográfico do Brasil, que eu publiquei na Espanha, e a gente vê que isso é recorrente.